Vem cá, como é que as grandes redes de varejo sempre têm dinheiro para marketing? Como é que eles não ficam sem orçamento de marketing? De onde que eles tiram tanto orçamento de marketing? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou receber sempre convidados super especiais aqui. Eu vou receber especialistas em varejo. Eu vou receber autoridades do varejo para a gente discutir soluções práticas para o varejo brasileiro. Eu vou receber hoje uma amiga minha que é especialista em finanças, em performance, né, especialista na lucratividade de empresas, e a gente vai falar sobre essa armadilha que muito dono e dona de rede de lojas cai, que é não destinar um orçamento certo para marketing, nem mais, nem menos. Bom dia! Bom dia, Dino, tudo bem? Tudo e você, bem-vinda? Obrigada. Uma honra estar aqui no primeiro podcast. Você viu que legal? Estamos estreando hoje um quadro novo aqui, estreando esse podcast, porque eu sentia falta, sabe, Renata, de ter um espaço onde eu pudesse receber especialistas, né, que assim como eu, traduzem para o empresário, traduzem para o lojista as melhores práticas, né? Então, a gente tem aqui um podcast em que a gente fala apenas de estratégias, outro a gente fala, entrevista os alunos, e agora a gente está começando com o pé direito contigo o podcast Varejo na Prática com os convidados. Falando nisso, Renata, já se apresente para quem por acaso me segue e ainda não te acompanha, e depois eu me apresento para a sua audiência. Fantástico. Bom, gente, meu nome é Renata Lamonier, sou especialista em lucratividade empresarial. Hoje meu foco maior está para negócios digitais, mas o ambiente que eu cresci, muito pouca gente sabe disso, Dino, eu não falo tanto, mas foi no ramo de indústria calçadista, que, por sinal, está diretamente ligado aí com muitas redes de loja, né? Então, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje para o pessoal, ele é justamente para tocar nessa ferida aí, né? Do planejamento para que dinheiro surja, né? Para que dinheiro exista, né, gente? Para que a gente consiga pôr prioridade no que é importante de verdade aí no negócio. Massa, que bom, que bom. Seja bem-vinda. E eu quero saber de você que está assistindo a gente aqui, ó, de onde você é e qual que é o teu segmento do varejo. Escreve aqui, ó. Escreve aqui no chat pra gente, escreve aqui nos comentários aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo a gente e qual que é o segmento da tua loja. Massa? Coloca aqui embaixo e daqui a pouquinho a gente vai começar a te revelar quais são essas estratégias que as redes usam. Então, por que a gente escolheu esse assunto? É importante deixar claro. Existe uma armadilha que muitos donos de rede de loja caem, que é acreditar que as grandes redes de varejo fazem um marketing tão eficiente, com bom retorno, porque elas são grandes. Né? E é natural que se caia nessa armadilha, porque quando a gente vê um anunciante tipo Casas Bahia, Magazine Luiza, C&A, Renner, né? Quem tem uma rede menor olha e fala, cara, a gente nunca vai alcançar isso. Né? E aí, essa crença, né? Essa ideia de que você não vai conseguir fazer algo tão eficiente quanto, acaba levando a uma armadilha, que é a armadilha de não definir um orçamento correto de marketing. Renata, quando a gente olha para uma empresa, não é muito diferente da nossa vida pessoal. Tudo custa, né? Quer dizer, eu tenho um sonho de ter saúde. Olha, ter saúde custa, né? Ter saúde vai te custar uma série de coisas. Eu quero ter um lar harmonioso. Cara, isso vai te custar, porque tira o dinheiro, né? Eu tinha um chefe meu, mentor, né? Foi meu mentor de carreira, falava assim, ó, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, né? Ou seja, não dá para fazer nada numa empresa sem ter um dinheiro provisionado e organizado, né? Exatamente. Dime o que acontece, tá? Um dos erros muito grandes que o pessoal comete, às vezes, em olhar ali para as grandes lojas, né? Achar que eles começaram daquela forma. Gente, não é assim. Mas aquela grande rede que hoje tem aquele marketing grandioso, né, super bem estruturado, quando ela começou a trabalhar marketing, foi dentro das condições que eles tinham. E aí, nessa hora,
que é a justificativa que a gente dá? Se eu não consigo fazer um marketing ali igual do Magazine Luiza, eu não vou fazer marketing nenhum, porque eu não tenho dinheiro. O eu não tenho dinheiro, ele mostra muito mais uma questão de que você não tem clareza, na verdade, sobre como está funcionando o giro do dinheiro no seu negócio. E esse, Dino, né, é um dos principais motivos que fazem muito varejista quebrar. Por quê? Uma vez que eu não tenho clareza financeira sobre como está meu negócio hoje, a única coisa, a verdade absoluta que eu sei é o dinheiro não é suficiente para marketing, mas eu não vou atrás dos motivos para entender o porquê o dinheiro não é suficiente para marketing, eu entro naquele círculo, né? Aquele efeito tosquinho, com certeza já escutou essa, né? É fresquinho porque vende muito porque é fresquinho. E aí eu fico nesse ciclo e a justificativa mais fácil que eu tenho para falar é: não tem dinheiro para marketing, pronto, meu negócio é assim, pronto, morreu. Só que se eu não consigo fazer com que o negócio tenha condições de investir em marketing, que é o que vai fazer eu crescer em escala, eu nunca vou ter resultado, eu nunca vou ter um crescimento satisfatório, eu nunca vou ter uma rede milionária de verdade. Massa, perfeito. Renata, eu queria ir nas causas disso, né? Antes de explicar o fenômeno em si, quais são, na tua opinião, as causas que levam os empresários a pensarem desta forma, que eu não tenho dinheiro para marketing, eu não vou conseguir fazer algo eficiente porque eu não sou gigante, porque eu não sou um varejista lá dos top 10. O que você acha que ocasiona isso? O principal motivo é ele não saber onde colocar prioridade para o dinheiro que entra, tá? Nessa hora, organização financeira ela é fundamental. Essa, assim, de longe, a maior causa. Porque quando a gente fala ali do varejo, né, a gente tem ali duas coisas que são essenciais para o varejo crescer. Duas. Eu saber fazer boas compras naquilo que eu sei que o cliente precisa, que é o que vai me dar crescimento, certo? E segundo, eu saber como é que eu vou contar isso para todo mundo, que é o quê? Marketing. Então, se eu não sei aonde que eu tenho que colocar as minhas prioridades, o dinheiro entra e o dinheiro sai e eu literalmente não vejo o que aconteceu com ele. Então, essa é a maior causa, né, que vai fazer com que você não tenha dinheiro para marketing. Assim como você não vai ter dinheiro para mais nada. Não é porque você não coloca, não faz orçamento de onde o dinheiro deve ir depois que ele entra. Então, a gente não foi muito bem educado aqui no Brasil a lidar com dinheiro. Então, se a gente... Dino, uma das coisas que eu mais vejo, tá? É empresário que sabe fazer o dinheiro entrar, mas não sabe fazer o dinheiro ficar. Por falta de organização e saber a prioridade. Já ter um plano estabelecido do que vai fazer com aquele dinheiro quando ele entra. Então, se eu não coloco prioridade, o marketing não está ali no meu top 2 daquilo que a gente vai fazer com o dinheiro, não vai sobrar. Não tem como sobrar. Eu sempre digo, Renata, que dinheiro é como... é a mesma situação do tempo, né? Tempo e dinheiro são duas situações que... O que define onde a gente coloca o tempo e o dinheiro são nossas prioridades, né? Aquilo que você citou. Exatamente. Então, quando eu falo assim, ó, não tenho dinheiro para marketing, ou eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo, eu estou dizendo que não é prioridade para mim. Exatamente. Então, eu tô aqui entendendo duas coisas importantes, que é, primeiro, reorganização e, segundo, redefinição de prioridades. Certo? Exatamente. E você sabe que é uma outra falha muito grande que ocasiona essa falta de dinheiro para marketing? Vamos pensar o seguinte. Se no meu segmento, marketing é essencial para o crescimento do negócio, varejo que não cresce está morrendo, e não está sobrando dinheiro para o essencial, é porque eu estou escondendo outras falhas de gestão que o negócio tem. Tá? Então, se não tenho dinheiro para marketing, estou escondendo outras falhas de gestão. O que você está querendo dizer com isso, Renato? Simples. Existem outros lugares do seu negócio que estão literalmente roubando
o dinheiro do marketing. Geralmente, eu tenho duas coisinhas que fazem esse dinheiro que deveria ir para o marketing e para outras coisas. O primeiro deles é eu não saber fazer compras baseadas em fluxo de caixa. É aquele lojista que acha que o dinheiro que entra tem que ir para fornecedor de mercadoria. Então, ele compra, porque é o que ele sabe fazer. E aí, quando a gente vai olhar ali para um fluxo de caixa, eu vejo muitas vezes ali a seguinte situação. Receita de 1 milhão, saída para fornecedor de mercadoria. 700 mil, como é que essa conta fecha? Às vezes sabe fazer um preço de venda, mas na hora de comprar não olha para o fluxo de caixa. Então a conta não fecha. Aí é uma das maiores ineficiências que a gente vê acontecer, que é o motivo pelo qual não tem dinheiro para o marketing. Não ter uma política de compras baseada em fluxo de caixa. Segundo motivo, e esse aqui é onde muita gente acaba matando o negócio sem perceber. Não ter uma política de remuneração dos sócios. Ah, mas a empresa é minha, posso tirar o que eu quiser? Não. Não pode. O fato de a empresa ser sua, a remuneração mensal que você recebe, se o seu caixa ele não tem ali como ter um provisionamento, você vai acabar tirando muitas vezes mais do que poderia, e isso acaba tirando dinheiro de marketing. Assim como tira o lucro, assim como tira essa possibilidade de um crescimento. Renata, quando a gente olha para o conjunto de investimentos necessários para fazer uma empresa, principalmente uma rede ser lucrativa, a gente olha para diversos aspectos que tem a ver com algumas questões dos custos fixos, né? Quer dizer, eu preciso controlar os aluguéis, eu preciso controlar conta de energia, eu preciso ter eficiência, né, na logística, eu vou pagar meu contador, eu vou pagar o software que eu uso, enfim, tem uma série de custos. Tá? E quando eu digo que eu não tenho dinheiro para marketing, ou quando eu não faço porque eu acredito que eu não consigo fazer tão bem quanto os grandes, qual que é a grande armadilha? É eu não provisionar uma verba para aquilo, não travar um orçamento para aquilo. E eu sempre digo, Renata, que orçamento de marketing é igual o cara tem que enxergar o marketing como ele enxerga a energia. Dá para tocar uma rede de loja sem energia? Não, não dá. Então você provisiona. Dá para tocar uma rede de loja sem fornecedor? Não, não dá, porque eu preciso de mercadoria. Então você provisiona. O marketing é a mesma coisa. Agora, só extrapolando aqui a ideia do marketing, isso também se aplica à formação do time. Então, por exemplo, qual outra armadilha muito frequente quando a gente pensa em orçamento versus, né, vida real? Ah, não tem dinheiro para pagar um treinamento constante para o meu time, não tem dinheiro para desenvolver o meu pessoal, eu não tenho dinheiro para me desenvolver, para investir numa mentoria, para investir num curso, né? Mas por que você não tem dinheiro para isso? Lá no começo do ano, quando fez as metas do ano, quando organizou os objetivos de crescimento, os objetivos de venda, não foi calculado um valor para isso? Porque tem uma diferença bem grande entre eu desejar ter um lucro, eu desejar ter uma venda de performance e eu ter. E essa diferença está em planejar e executar o plano simples, né? Seguindo um método simples para chegar lá. É muito comum as pessoas não desenharem esse fluxo de investimentos necessários, né, Renata? A grande maioria não faz. Se eu perguntar para todo mundo que está aqui nessa live, gente, quem aqui tem vontade de crescer sua rede de loja e fazer com que ela seja lucrativa? Tem certeza que todo mundo aqui vai falar eu. É ou não é, pessoal? Pelo amor de Deus, se alguém falar que não, a pessoa deve estar maluca. Responde aqui, ó. Responde aí, só pra gente ver quem tá aqui tá realmente afim, ó. Coloca aqui eu, por favor, aqui, ó. E depois mete um coraçãozinho aí se você tá gostando. Uma rede de lojas lucrativa. Ou mais lucrativa, né, do que é hoje. Que todo mundo vai falar que eu. Agora, quem é que está disposto a documentar isso e traçar um plano para atingir esse objetivo? Essa é a grande questão. E aí é onde a gente cai, Odino, numa crença de que
trabalhar orçamento financeiro é uma coisa complexa, é uma coisa só para as grandes redes também. Dentro da forma, né, que eu trabalho, que é de lucro primeiro, que é priorizando ali os resultados, a gente ensina a fazer isso de uma forma que você não precisa ali de softwares muito grandiosos, né? Não precisa ali ser nenhum expert de finanças para poder desenhar esse planejamento. Mas a primeira coisa é a pessoa ter a consciência, o empreendedor ter a consciência que eu não traço um plano para aquilo acontecer, vai ficar só na vontade, porque querer todo mundo quer. Agora, para fazer acontecer, tem que planejar, tem que fazer orçamento para que caiba tudo isso. E quando a gente vai trabalhar orçamento, qual que é a ordem que a gente tem que seguir para a destinação do dinheiro? Aquilo que é importante vem primeiro. Então, quando eu tenho ali as minhas metas de venda, eu não tenho que traçar... Gente, esse é o maior erro que vocês cometem quando a gente fala de ladrão de lucratividade. É eu traçar a meta de venda, mas não traçar a meta do quanto eu posso gastar com cada coisa. Se eu não colocar limite de gasto, é bem provável que talvez você até consiga bater a meta de venda. Mas não vai ter lucro, de que adianta. Aí entra nesse círculozinho que a gente está falando. Tá? Então, como que a gente faz para ter o orçamento necessário? Primeiro, eu identifico as minhas prioridades. Então, uma vez que eu defini a meta de venda que eu quero ter, né, que é um crescimento de X% ao mês, né, olhando ali dados históricos, eu vejo ali o que eu posso crescer em cada mês, comparando com o ano anterior, eu tenho que definir o restante que vem ali também, né, o como a gente vai gastar o dinheiro daquilo ali, para quê? Porque a meta desse mês, ela é diferente da meta do mês que vem. Então, para eu bater a meta do mês que vem, eu tenho que destinar, eu tenho que gastar da forma correta, eu tenho que investir nos lugares certos. Agora, para que no mês que vem eu atinja aquele outro objetivo. Tá? Massa. Então, Ô, Renata, só para não perder um ponto aqui, tem um lojista milionário aqui que está comentando uma coisa interessante sobre fornecedores. Então, o Alcides comentou, fornecedores podem ajudar. No final desse podcast hoje, fica com a gente até o fim, porque eu vou compartilhar com vocês 2 estratégias bem simples para você buscar dinheiro com fornecedor, para você incrementar o teu orçamento de marketing. Quer dizer, primeira coisa é ter organização, como a Renata está falando, e provisionar esse dinheiro dentro de um percentual que a gente já vai explicar qual é. Segundo, é você buscar mais dinheiro de marketing, mas não no teu bolso, não no teu caixa, fora do teu caixa. E eu vou te explicar como no final desse nosso podcast. Obrigado aí, Alcides, por tocar nesse assunto também, super importante. E só registrar aqui, Renata, o Ezequias, que é meu aluno, está na nossa mentoria, né? Ele escreveu o seguinte: conheci o Dini, apostei na mentoria porque gosto de propaganda, mas eu vim a entender melhor sobre o marketing de loja. Depois que eu estou seguindo as ideias, a nossa loja foi para o próximo nível. Então, massa. Obrigado aí, Ezequias. Isso é execução. Renata, o que mais você acredita que são as grandes causas aí dessa situação do empresário varejista acordar e não ter dinheiro para aquilo que é realmente importante e aí acabar gastando mais em outras áreas que também são importantes, que também precisam ter investimento, mas causando uma desproporção que impede ele de atrair clientes novos, que impede ele de atrair clientes antigos com ações realmente eficientes de marketing? Essa falta de orçamento, Dinha, tá? Eu vou falar muito nisso daqui, nesse papo de hoje, tá? Porque é o ponto essencial. E uma vez que a gente desenha esse plano, né? E quando eu vou falar de fazer orçamento, não é só fazer orçamento do marketing, tá? Vamos pensar aqui numa pessoa assalariada, tá, Odinho? Eu tenho um salário de R$5.000 por mês, vamos pensar ali no vendedor do Falori, por exemplo. Eu tenho ali um salário de R$5.000 por mês. Quando eu vou para minha casa, eu vou olhar os meus gastos pessoais. O que acontece se eu não programar e como eu vou gastar esse dinheiro? Alguém vai ficar descoberto. Então, para eu poder fazer um orçamento onde o marketing, que é essencial para o crescimento do negócio, fazer com que ele caiba, eu tenho que conhecer o meu negócio,
financeiramente, entender como que ele é, como que ele funciona, como que o dinheiro sai, para aí fazer com que caiba nesse orçamento o que é essencial em primeiro lugar e que o restante também caiba ali. E aí, nessa hora, às vezes a gente acaba postergando esse tipo de análise. Por quê? Porque a análise pela análise não gera resultado nenhum. Então é muito fácil a gente empurrar isso com a barriga. Não tem ninguém batendo na sua porta e falando: e aí, chefe, a análise está pronta? Já analisou seus números hoje? Já viu como é que estão funcionando as coisas aí? Como é que está o resultado? Ninguém vai bater na sua porta para falar isso. No meu caso, você bate. No meu caso, você bate na minha porta e fala isso para mim, né? A Renata, um dos serviços que, além de ser mentora, né, ela também é empresária da contabilidade e ela tem um dos produtos da empresa dela é a gestão financeira de empresas. Então, eu terceirizei a gestão financeira da minha empresa para o time da Renata. E nesse caso, né, a Renata falou: ninguém bate na sua porta e fala: e aí, chefe, cadê a análise? A Renata bate. E não só bate, como fala: você vai parar de gastar nisso, você tem que investir naquilo, eu vou fechar essa torneira aqui, porque desse jeito não dá. Ou seja, Renata, aí, deixa eu só entrar nesse ponto que eu acho que é importante. As grandes estruturas, as grandes redes, as grandes companhias têm uma figura chamada CFO, por exemplo, que é o Chief Finance Officer, né? Quer dizer, o chefe das finanças, tem diretores financeiros, tem mega de um financeiro, né? Quando uma rede regional olha para isso, fala: tá bom, fazer isso aí que vocês estão falando é bem simples. Quando você tem uma grande estrutura, quando você tem muita gente trabalhando, quando você tem executivos dedicados. Agora, como é que eu faço isso numa rede regional, que o administrativo é menor, que eu não tenho diretorias tão bem definidas ou consolidadas, né? Isso não vai dar certo para mim, porque isso é só para gente grande, muito grande. O que é uma armadilha também, né, Renata? Achar que organização e planejamento demandam um conhecimento fora do comum, mas também não buscar esse conhecimento, né? Por exemplo, você no teu método, você traz, né, do jeito que a gente tem o nosso método, que é a rede milionária para faturar o próximo milhão, no teu método você traz esse passo a passo simplificado, certo? Exatamente, Diana. Inclusive, em breve, aí, daqui a uns dias, a gente deve liberar algumas informações para poder atender ali o menor empresário. Né? Uma questão mais simplificada, de mais fácil implementação. A questão é, para a pessoa que deseja, de verdade, fazer o negócio funcionar, fazer o negócio acontecer, se ele procurar, ele vai encontrar bons mentores com formas e meios de te ajudar dentro daquilo que você tem possibilidade. Mas de coração, não é com o dinheiro que está sobrando que você faz isso. Até porque ninguém tem dinheiro sobrando. Se eu perguntar ao Dino aqui: Dino, você tem dinheiro sobrando? O Dino vai falar que não, porque está tudo empregado dentro das prioridades que ele tem. Como que eu sei disso? Eu puxo a orelha do Dino, sabe? Se eu perguntar a qualquer um que está aqui, a Cirlei, a Patrícia, a Elias que entrou aqui agora, se eu perguntar para qualquer um: tem dinheiro sobrando? Não tem. Por isso que eu tenho que aprender a colocar prioridades para que eu consiga empregar meu tempo e meu dinheiro. Porque isso que a gente está falando aqui, gente, não é só uma questão de ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter recursos para poder implementar. Você tem que colocar como prioridade, porque o seu tempo também é limitado. Então, se eu não quero aprender algo, se eu não quero implantar algo, a minha primeira atitude é: não tenho dinheiro, não tenho tempo. E a gente sabe disso. Só que se a gente não aprende a organizar essas finanças, entender como que esse negócio funciona hoje, para saber o que precisa ser feito, para atingir esses objetivos, né, para saber como eu faço para poder ter o X percentual, que o Dino vai falar daqui a pouco, que precisa para o marketing eficiente. Se você não se fizer essa pergunta, não buscar pessoas, se você não tem esse conhecimento hoje, não buscar pessoas para te ajudar nesse processo, aprender sozinho fica muito mais complicado. Oi, Renata. Eu gosto muito desse ponto, de trazer esse ponto para discussão, porque a nossa mentalidade, ela determina as nossas prioridades e nossas ações.
Então, não adianta você querer trazer uma técnica mais precisa, que vai te dar mais lucratividade na rede, que vai te dar uma venda mais de qualidade, se a tua mentalidade não for reconfigurada primeiro. Por que particularmente, eu gosto muito da metodologia que a gente usa em mentoria? Porque a função de uma mentoria, como você conhece bem, é trabalhar a mentalidade primeiro, depois as ações. Porque a nossa mentalidade define a nossa agenda, as nossas prioridades e os nossos investimentos. Então, quando eu trabalho a minha mentalidade primeiro, eu começo a reconfigurar a maneira de fazer as coisas, né? Então, eu penso que esse é um ponto assim, muito essencial para a gente ter esses avanços. O segundo ponto que eu gosto muito de pensar e sempre compartilho com os meus alunos, Renata, é o seguinte: eu proponho faturar o próximo 1 milhão para a gente subir essa régua. Eu proponho a gente esticar um pouquinho o desafio. Eu proponho a gente subir um pouco o nível da conversa, por quê? Eu digo que a gente cria um problema. Sabe um problema? Eu quero crescer, sei lá, 15%, 20% esse ano. Isso é um problema, porque você olha e fala, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai incrementar tudo isso? E como é que a gente vai fazer isso com lucro, né? Com resultado? Como é que a gente vai fazer isso fazendo da maneira certa? Porque, como você sempre diz, né? Quem tem uma empresa não tem lucro, tem um hobby, não tem uma empresa, né? O empresário que não tem resultado, ele não tem uma empresa, ele tem um hobby, ele tem algo que ele faz por prazer lá. Mas a questão é subir a régua. E aí, quando você sobe a régua e você fala, bom, eu quero trazer o próximo 1 milhão aqui para minha empresa, começa um processo na tua mente que é o seguinte: o que eu preciso para isso? Quais são as competências em mim como empresário que eu preciso incrementar? Quais são as competências no meu time? Quer dizer, o que eu preciso desenvolver no meu pessoal para que eles vendam melhor, para que eles vendam mais? Para que eles vendam produtos que deixam mais margem, porque vendedor vende o que é mais fácil vender, vendedor não vende o que é melhor para a empresa, e vendedor não vende o que é melhor para o cliente, vendedor vende sempre o que é mais fácil vender. Então, como é que eu incremento a competência do vendedor para que o vendedor venda produtos com mais margem? Que tipo de campanhas eu vou fazer, né? E por isso que eu proponho um calendário milionário na metodologia que a gente usa, porque aí você começa, Renata, a montar um quebra-cabeça de como nós vamos chegar lá. Por isso também que o método é importante, né, Renata? Porque você sai do desejo para uma ação concreta que vai te levar àquele novo resultado, né? Desejo, planejamento e principalmente execução, que é onde às vezes a gente vê também muito empreendedor fascinante. Tem o desejo, desenho o plano, mas na hora de colocar em ação, trava. E por que geralmente, às vezes, o pessoal trava, que é onde eu vejo um erro muito comum quando a gente fala de planejamento, tá, Aldinha? Traçar metas grandiosas demais para um curto espaço de tempo. Gente, nosso cérebro é muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Pensa num bicho preguiçoso. Então, quando você coloca um desafio muito grande para ele ter que lidar num momento curto, ele vai te fazer procrastinar. Vai. Você vai encontrar cada desculpinha para não fazer o que precisa ser feito, que a gente vai ficar impressionado. Tá? Então, o que é uma ideia interessante que você pode aplicar quando você estiver aí nesses desafios muito grandes? É pegar uma meta grande e quebra ela em pedacinhos, de maneira que você consiga pegar aquele grande plano, transformar ele em vários mini planos, né, mini metas, e cada meta ali fica mais fácil de ser executada. E ao invés de você ficar focando no plano macro, você foca sempre na próxima meta. O que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Qual que é a minha próxima ação? E só depois é que você vai para a próxima. Porque senão você não vai fazer nada. Oi, Nath, interessante você trazer esse ponto, porque eu caí nessa armadilha. Há um tempo atrás, antes da gente se conhecer, eu estabeleci uma meta de crescimento para minha empresa quando eu vim para Florianópolis, e era uma meta ousada, porque eu entendia que tinha que ter uma meta ousada, era uma meta que realmente me movia,
mas era uma meta insustentável para um período que eu determinei. E eu comecei a entrar num processo de estresse, de desgaste e de desmotivação, que eu estava numa terapia. A minha psicóloga, olha só, não foi dessa vez, eu ainda não te conhecia, né? A gente ainda não tinha travado o nosso planejamento, e a minha psicóloga falou o seguinte para mim, ela fez uma pergunta, ela falou: Dino, você não acha que essas suas metas, né, estão assim com um tempo inadequado? Porque eu sei que você vai chegar lá, né? Você é um cara determinado, você é um cara focado, você vai chegar lá. Só que você está se impondo um prazo que basicamente está te deixando aflito, angustiado, com uma sensação de pouco progresso, né? E nessas horas eu lembro muito de um conselho, tem o livro Ferramentas de Titãs aqui, do Tim Ferriss, né? O treinador dele, o treinador de treino físico dele falava o seguinte: jogue fora o cronograma. Isso aqui vai levar o tempo que tiver que levar, né? Ou seja, vai, faz o trabalho e vai para casa sem drama, sem mimimi, porque as coisas vão demorar um pouco mais do que você imagina. E esse é um ponto interessante, porque eu vivi isso na pele. E eu vivi a frustração, Renata, de ter colocado metas muito acima do que era possível dentro de um período. E quando eu revisitei essas metas, quando eu reestabeleci, eu deixei aquela meta, tá, Renata? Eu não diminuí ela, mas eu coloquei ela mais para frente. E aí eu fiz uma coisa, Renata, que a gente sempre recomenda, que é a visão do 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu tenho a visão de 5 anos, eu projeto que eu quero que a minha empresa seja em 5 anos, mas aí eu trago para a realidade de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos e desse ano. E aí quando eu pego a realidade desse ano, eu quebro em meses. E quando eu pego os meses, eu quebro em semanas. E aí a gente vai pegando esse ponto que você falou. Eu pego uma grande meta de 5 anos, quebro em anos, quebro em meses, quebro em semanas. Ela fica mais possível, fica mais atingível, né? Fica mais alcançável. Então, assim, só para confirmar aqui aquele ponto que você trouxe, na minha opinião, eu vivi isso na pele. Então, Dino, isso aí, como que a gente aplica isso nas finanças e para poder fazer com que a gente tenha o orçamento necessário porque é prioridade? Primeira coisa, gente, se você hoje está numa situação onde a única resposta viável que você encontra é não tem o orçamento para qualquer coisa, e você entende que isso é uma prioridade, o que é o nosso passo 1? Entender exatamente como eu sou hoje. Como que eu faço isso? Organizando as finanças da minha empresa para entender exatamente qual que é a minha estrutura atual. Entendendo qual é a minha estrutura atual e sabendo aonde eu quero chegar, a gente traça uma rota. Qual rota? É a que você vai andar 100 quilômetros em 10 minutos? Não, né, meu amigo e minha amiga? Não tem jeito. É uma rota onde, se eu tenho uma distância de 100 quilômetros para percorrer, eu calculo o tempo necessário e quais são os degraus que eu tenho que escalar para aquilo. Mas isso tudo parte da gente enfrentar esse desafio, que é eu entender exatamente como eu estou hoje. Entender exatamente hoje quais são as despesas que estão sugando o resultado que deveria estar indo para outro lugar, como, por exemplo, o marketing. Tá? É igual no GPS, tá, Dino? Quando eu entro no meu carro, ligo o GPS, eu preciso dar para o GPS 2 informações para ele me falar a melhor rota, qual trajeto e quanto tempo eu vou demorar para chegar lá. Que informações são essas? Onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, se eu não sei aonde eu estou, como que eu vou saber quanto tempo eu vou demorar para chegar onde eu quero ir? Qual o melhor caminho? É possível a gente ligar o GPS e falar, ó, o Dino, eu sei que o Dino está lá em Florianópolis. Se o Dino quiser ir para, sei lá, imagina que ele é um louco de pedra aí, quer ir para Brasília de carro. Se o Dino quer sair de Florianópolis para ir para Brasília de carro, ele liga o GPS e só mostra o destino, Brasília. Como que vai ser uma rota, gente? Impossível. Tá? Então, o primeiro passo é a gente entender. Eu sei que olhar para finanças não é nada gostosinho para a maioria dos empreendedores.
Eu sei que não é. Muitas vezes até por achar que é uma coisa complicada, que é uma coisa complexa demais. Eu vou pegar aquelas informações, não sei para onde eu tenho que olhar, para isso tem mentor, tá? Para isso tem pessoas que podem te ajudar. Primeiro você tem que querer. Porque sem o ponto A, não dá para saber o ponto B e nem quais são os pequenos degraus que eu tenho que escalar para isso. Porque não é simplesmente, né, nossa, saí da live lá convindo com a Renata, entendi que é possível fazer orçamento e colocar lá a verba de marketing. Vou colocar a verba de marketing para amanhã. Como? É um degrau por vez. De onde eu vou tirar? Ô, Renata, eu quero saber quem está vendo a gente aqui agora, ao vivo, e também depois você que está vendo a gente na gravação no meu YouTube, você já colocou uma meta assim que você entendeu depois que era surreal? Escreve aqui pra gente, só pra gente saber. Quem aqui já passou por essa situação de estabelecer uma meta muito descolada, estabelecer uma meta muito grande e aí depois se frustrar? Escreve aqui o que você sentiu, né? Se você passou por isso, como eu passei, escreve o que você sentiu, tá? O Edilson fez um comentário aqui que eu gosto muito, que é nas filiais dele, né, da rede dele, fazemos a meta do mês ser dividida por semana. Isso, em termos de estratégia de liderança, de gestão de vendas, é muito legal, porque quando você dá a meta para o cliente, para o vendedor muito grande do mês todo, ela parece muito grande, inatingível. Agora, quando você traz a meta semanal, ela fica mais possível, né? Fica menor. É a mesma coisa com os passos que a Renata está falando aqui, né? Veja, uma coisa de cada vez, para ir executando, para ir fazendo, para ir estabelecendo, para ir melhorando, né? E, Renata, uma das grandes estratégias que a gente usa para definir orçamento de marketing é sempre o volume de vendas que eu quero, né? Então, existe uma boa prática no mercado, claro que isso varia de empresa para empresa, mas existe uma boa prática no mercado que é olhar para a meta de venda do mês e estabelecer um percentual entre 2,5% a 3,5%. Alguns segmentos, até de serviços, por exemplo, chegam a 8%. Né? A gente tem notícias que o Red Bull, que é um produto mundialmente famoso, chega a investir 16% em marketing. Tá? O que eu acredito que seja verdade, porque a Red Bull é realmente uma marca referência em ações e patrocínios de grandes campeonatos e tal. Mas vamos trazer isso para uma rede regional de lojas. Entre 2,5% e 3,5% da meta de vendas. E aí uma crença comum é falar, tá, mas isso aí vai comer o meu resultado, isso aí vai comer a minha rentabilidade, isso aí vai tirar 3,5% da minha rentabilidade. O que não é verdade, só acontece com quem não tem um planejamento financeiro, certo? Ou não quer olhar quais são os outros itens que estão tomando esse percentual. Não é que isso está tirando sua lucratividade, é que outros setores estão consumindo mais do que deveriam. E é mais fácil você olhar para essa questão do marketing, né, que tem percentual, do que ter que ir e fazer uma análise de tudo que hoje não está certo, que precisa ser melhorado e pensar como resolver isso. É mais fácil falar isso. Renata, quando eu fui head de marketing de uma rede com 250 lojas, né? Eu era estrategista de marketing de 250 lojas. Depois essa rede foi comprada por uma rede maior e eu fui lá ser gerente de marketing de uma rede de 820 lojas. Eu aprendi e vivi isso na pele, por quê? Qual que é o problema da verba de marketing? É que ela é definida antes de acontecer. Então você consegue fechar a torneira, você consegue simplesmente dizer, não vou mais investir. Não, trava tudo. Só que existem outras despesas que não estão sendo bem cuidadas e contabilizadas. Eu vou te dar um exemplo. Ineficiência logística. É quando você gasta demais para transportar, para armazenar produtos. Quando você perde produtos por armazenagem ruim. Exemplo, material de construção. Né? Não tem um processo para transporte. E aí, na hora de transportar, quebra piso, quebra uma louça. Né? Esse dinheiro está indo para o ralo e muitas vezes você não está contabilizando esse dinheiro. Um outro exemplo,
Você não tem técnica de contratação de vendedores e gerentes. E aí a tua rede contrata mal e por isso tem que ficar demitindo toda hora. Você tem passivo trabalhista, você tem despesas de demissão. Ou seja, é esse dinheiro aí que você tem que atacar. É esse dinheiro aí que está corroendo o teu resultado e está te deixando sem verba de marketing, né? Existem outras frentes que você enxerga, além dessas aqui, Renata, que eu estou citando. Uma que me ocorre também, pagamento de juro. Quer dizer, eu não tenho um bom controle do meu fluxo de caixa, eu estou pagando juro. O que mais que você enxerga? A gente até comentou sobre isso aqui no começo. Falta de ter método de compra baseado em fluxo, tá? Eu não ter limite para comprar. Isso daí arrebenta qualquer fluxo de caixa. Isso não aparece em CNV, isso não aparece em DRS. Tem a forma correta de observar isso. Então, não ter regra de compras baseada em fluxo de caixa suga um dinheiro absurdo que vocês não fazem ideia. Outra questão também, Odino, não é só investir em marketing. Não é só investir em marketing. Tem um jeito certo de investir em marketing, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega ali, às vezes, pequenas redes, né, que estão começando a escalar agora, que nunca trabalharam esse marketing, às vezes pode correr um risco deles acharem que é simplesmente ir lá e fazer anúncio patrocinado no Google, no Facebook. E aí é muito fácil torrar essa verba em instantes e chegar à conclusão, marketing não funciona. Investir não tive retorno nenhum. Claro, não fez do jeito certo. Não é só investir. Quem dera fosse, né, Dina? Se tivesse uma fórmula mágica, né? Um santo dos marketeiros de plantão que é e faça-se o marketing. Não tem, gente. Não tem. Tem que ter mentor para isso também, né? Que é o papel que Dina desempenha com maestria. Então, para poder pegar, principalmente quando a verba está apertada, aí é que você tem que ser mais eficiente ainda. Tá? Então, tem que fazer do jeito certo. Outro ponto, Odino, isso aí eu falo assim, com pura convicção de quem acompanha também agências de marketing aqui na Premium, minha empresa, é às vezes ir com um pensamento muito imediatista para investimentos de marketing. Gente, o marketing, quando ele está muito bem feito, ele demora pelo menos 3 meses para começar a trazer retorno. Vocês com rede de loja também é assim, viu? Mas a prática que a gente vê de acompanhar outras agências de marketing, com menos de 3 meses, esse investimento não aparece ainda. Então, tem que saber ter consistência. Porque uma ação que você vai fazer agora, ela vai trazer retorno daqui um X tempo. Gente, não é amanhã. Acabei de investir na mentoria do Dino, acabei de colocar lá minha verba de marketing, pronto, amanhã estou com meus problemas de venda resolvidos. É assim, Dino? Exatamente. Até o Fabiano está aqui, o Fabiano é prova viva disso, né? Ele é um dos meus mentorados e ele... acabei de mandar para ele a plaquinha de recorde de vendas, né? Porque os meus mentorados, quando eles fazem o próximo 1 milhão, eles recebem uma placa comemorativa disso, né? E o Fabiano viveu isso na pele, Renata, porque no começo a gente estava medindo muito no detalhe a performance de cada anúncio, de cada real colocado. Mas o que a gente percebeu com o tempo? Com o tempo a gente percebeu que, primeiro, algumas coisas demoram, né? Porque não é porque apareceu o anúncio para o cliente que ele clicou e comprou, né? Você não é assim, eu não sou assim, né? Eu vi lá um anúncio, até me interessei, mas eu falo, depois eu vejo, ou eu entro no perfil do Instagram daquela rede de lojas, mas aí eu começo a seguir, daí eu saio. Não é porque o consumidor foi impactado que ele vai comprar na hora. No marketing existe o que a gente chama de recall, existe uma memória progressiva, né? Existe um acúmulo de memória. Então, quanto mais a gente expõe a nossa marca da nossa rede, quanto mais publicidade a gente faz, quanto mais brindes a gente faz, quanto mais relacionamento a gente faz com o cliente, mais o cliente vai lembrar da marca. E isso tem um efeito de médio e longo prazo.
né? O que não significa que se você fizer uma ação pauleira, vou fazer um saldo de 3 dias, e você anunciar super bem, você não tem retorno imediato. Você tem, né? Se for bem feito, se for bem executado, o marketing também te dá retorno imediato. Mas isso são exceções, são campanhas pontuais. É preciso entender o marketing como um processo contínuo. E aí, Renata, na composição lá da verba de marketing, é preciso ter criatividade e não ficar repetindo todo mês a mesma coisa. Por quê? Tudo aquilo que a gente repete para de funcionar. E tem uma coisa interessante em vendas que eu aprendi nesses 18 anos aí de varejo, que é o seguinte: quando uma ação de marketing está funcionando, ela vai parar de funcionar. Então, se eu acertei a mão, eu preciso me superar, eu preciso me destruir, eu preciso destruir aquela ação e criar uma nova, porque senão, infelizmente, ela vai perder o efeito, porque os consumidores se acostumam, o vendedor se acostuma, e aí a ação, o marketing para de fazer efeito. Então, exemplo prático, se nesse mês eu fiz Facebook Ads, Instagram, né, que é Instagram e Facebook, se nesse mês eu fiz uma rádio na minha cidade, o mês que vem eu paro a rádio e vou para o outdoor, e continuo fazendo digital. Aí no outro mês eu paro o outdoor e faço brindes. E no outro mês eu paro os brindes e faço um evento em loja, nas minhas lojas. Então quando eu tenho a técnica certa, que é o que a gente trabalha na metodologia, eu vou trabalhando ações diferentes, em meses diferentes, porque eu estou dando estímulos diferentes. Não é assim quando você vai na academia, Renata, tem que dar estímulos diferentes para o músculo. Você não pode simplesmente fazer sempre o mesmo exercício de peito. Você vai ter vários equipamentos, vários estímulos diferentes para desenvolver esse músculo. É a mesma coisa com o marketing, né? Um orçamento de marketing precisa contemplar investimentos diferentes. Show de bola. Ô, Renata. O problema é acreditar nesse imediatismo, né, Dinha? Então, gente, olha, para a gente estar na situação que a gente está hoje, quando a gente tem um problema a ser resolvido, o problema não criou-se do dia para a noite. Não criou. Né? Então, se a sua empresa está estagnada em termos de faturamento, você não sabe como dar o próximo passo, isso vem de ciclos, né? Então, ter essa consciência que a resolução ela é um processo é essencial. Porque senão eu acabo cometendo o erro de, às vezes, querer cortar orçamentos na minha cabeça, às vezes, por aquela única linha ali de gasto. Eu ter uma representatividade relativamente grande, quando eu olho para o montante, eu caí numa armadilha de ali simplesmente querer tirar. Porque eu não estou tendo um retorno imediato. Eu prometi mais cedo que eu ia falar sobre uma estratégia para arrecadar mais dinheiro de marketing, né? Então, assim, são duas entradas de dinheiro de marketing. A primeira entrada é o cliente que paga na composição de preço. Então, quando a gente determina lá o markup, né, determina o índice de cálculo de precificação, nós consideramos os custos variáveis, aí o marketing de 2,5% a 3,5%. Bom, beleza. Essa é uma das entradas de dinheiro para marketing. Você faz o cliente pagar o marketing, que é o que toda empresa faz, né? Toda marca, você comprou um negócio da Nike, você está pagando o marketing da Nike. Você comprou uma Coca, você está pagando o marketing da Coca. Está composto no preço do produto. A outra entrada de dinheiro são as ações cooperadas, né? As indústrias, os fornecedores, eles têm uma verba chamada verba de propaganda cooperada. Que verba é essa? A indústria, ela reserva um valor, ao invés dela simplesmente fazer anúncios lá dela, ela reserva um valor para desenvolver o varejista, para ajudar o varejista a fazer propaganda do produto dela. Essas verbas podem ser tanto de propaganda direta, como por exemplo Facebook Ads, ou TV, ou rádio, ou panfletos, como também pode ser de verba de trade, né, que é verba de ponto de venda, verba de ações locais. Como é que eu busco essa verba? Essa verba só está disponível para grandes empresas? Não. Todas as empresas de varejo que têm um calendário milionário, que é o que a gente ensina na metodologia, elas fazem projetos, elas fazem ações como, por exemplo,
um mês especial de alguma coisa, um aniversário da loja, um festival de alguma coisa, e aí ela vende para a indústria esses espaços publicitários. Ela fala, olha, eu vou fazer aqui uma campanha especial, eu quero aumentar em 30% a venda do período, ou 20%, por exemplo, e eu vou te comprar mais, só que para isso eu preciso de ajuda, eu preciso que você aporte um valor aqui. E, gente, o choro é livre. Né? Quem ganha mais quem? Quem pede mais. Quanto mais você pede para a indústria, mais você ganha. Algumas vão dizer não, eu não tenho dinheiro. Algumas vão dizer eu não tenho essa política. Tá? E outras vão dizer legal, bacana, topo, eu tenho aqui uma verba para te ajudar. Buscar essas parcerias com a indústria é fundamental, né, Renata? Sim, e aí eu vou te dar uma visão, Odinho, quem já trabalhou na indústria, tá? Então, como eu falei, eu cresci em indústrias calçadistas, né, enquanto profissional. Essa verba existe, tá? Só que a indústria, gente, ela não vai colocar um alto-falante berrando na sua cara. Ei, você, lojista, tem uma verba de marketing para te dar. Não vai, gente. É porque se ela fizer isso, ela não consegue bancar todo mundo. Mas aqueles que pedem e já dão ali uma contrapartida para a indústria, que seja uma programação de compras, que seja trazer um projeto estruturado, a probabilidade de conseguir é muito grande. E como o Dino falou, gente, não, vocês já têm. Então, você tem que ter a forma correta, saber se aproximar desse industrial para poder pedir. Dino, eu vejo o caso, né, já falando aqui um pouco de redes maiores, tá? Tem uma rede de loja específica, não vou citar nome aqui, que, assim, as indústrias daqui da região dão briga para vender para essa rede. Qual que é a regra dessa rede? Compro fantástico, mas eu tenho a minha verba de marketing. Então, em cima do meu valor de compra, X% você me devolve em formato de desconto para que eu possa trabalhar minhas ações de marketing. Perfeito. Essa VPC, ela pode ser tanto repasse de dinheiro, como pode ser repasse de mercadoria, como pode ser desconto na compra, de modo que se utilize aquele desconto para fazer as ações promocionais, ou para pagar a propaganda, os brindes, as ações, ou para pagar, ou para equivaler os preços, né, para você não ter prejuízo. Por exemplo, quando você vai fazer uma ação, você vai colocar um produto em oferta, para você não ter prejuízo sobre aquela oferta, você usa essa verba de propaganda cooperada da indústria para criar o que a gente chama de rebate de preço, ou rebate de preço, né? Ou seja, a indústria subsidia promoções. Mas, gente, tudo isso só acontece quando você tem uma mentalidade preparada para isso, quando você tem método e quando você tem organização. Perguntaram aqui, Renato, o que é o calendário milionário? Ó, esse aqui é o calendário de uma empresa que eu sou sócio, da minha família, que é um supermercado, tá? Meu irmão que toca, ele que está à frente. Eu cuido do marketing lá e do planejamento e das metas, tá? E ajudo nas estratégias, que é aquilo que eu faço na minha mentoria. Um calendário milionário é uma organização em que a gente pega a grande meta do ano, quebra por mês, quebra por semana, e a gente vai criando movimentos e ações de marketing para chegar naquele número. E aí o marketing sempre vai na frente. Quando eu falo assim, ó, eu vou te ajudar a vender o próximo 1 milhão com a minha metodologia, o que eu estou te dizendo? Amigão, você vai ter que colocar a mão no bolso e investir 25 mil a mais. Por quê? Porque se para faturar o próximo 1 milhão é preciso fazer um esforço adicional, o marketing vai na frente, investindo de 2,5% a 3,5% para você poder construir aquele 1 milhão. Ou seja, mais publicidade, mais brindes, mais incentivo para o time de vendas, mais ações, né, mais movimento. Eu gosto da ideia de que movimento atrai movimento. Quando a pessoa fala assim, o movimento da minha rede caiu muito. Movimento não é causa, movimento é sintoma. Se o movimento cai, é porque nós paramos de fazer movimento na nossa rede. Se o movimento diminuiu, é porque nós não estamos fazendo movimento. Né? Então, quando a gente entende a verba de marketing, é preciso entender que ela vai na frente, é uma despesa que é feita antes. Por mais que você pague no mês seguinte, dependendo do fluxo de pagamentos, mas é uma verba que eu defino antes. E aí, Renata, entra um outro ponto também. Tem que ter um pouco de coragem. Além de organização, tem que ter um pouco de coragem e parar de ter medo de fazer investimento certo, né? Exatamente. Gente, e essa coragem, assim, a gente consegue fazer com que ela venha de uma forma muito mais fluida a partir do momento que a gente tem clareza, tá, Dinho? Porque o medo do investimento,
ele vem quando você não sabe de onde você vai tirar, quando você não entende os números do seu próprio negócio. Então, a partir do momento em que eu consigo organizar as finanças, definir minhas prioridades e ter clareza da situação, esse investimento ele torna até menos arriscado. Por quê? Porque eu já tenho clareza, já tenho inclusive planejamento do que fazer no caso de, às vezes, eu ter uma retração. Mas, entende? perfeito. A primeira coragem que a pessoa tem que ter, sabe qual que é? De encarar a realidade atual do negócio para poder se movimentar para fazer o que precisa ser feito. O medo não é nem fazer investimento em si, mas encarar essas questões aí, Viana, é coisa de gente grande. Mas. E por isso todo mundo está aqui, né? Por isso que a gente faz esse conteúdo, por isso que a gente está acompanhando você aqui, e por isso você acabou de acompanhar aqui a primeira edição do podcast Varejo na Prática, né? Um novo podcast que a gente está começando hoje com especialistas em varejo, e eu recebi aqui a Renata. Renata, deixa o teu perfil aqui para quem quer te seguir, para quem quer te acompanhar. Fala e escreve aqui, por favor, nos comentários, por favor, para quem quiser te acompanhar. Gente, eu vou escrever que foi uma tragédia, tá? Ó, mandei aqui agora. Massa, perfeito. Ó, segue aí, Renata Lamonier, Lucro Agora. Acompanhe o trabalho da Renata e quero fazer um convite para você que está assistindo a gente. Nos próximos dias eu vou realizar a Masterclass Rede Milionária, onde eu vou te apresentar quais são as 5 etapas, os 5 passos que você pode dar aí na sua rede para você faturar o próximo milhão. É uma Masterclass 100% gratuita, você não paga nada para participar, tá? Você não paga nada e você vai sair com um plano para faturar o próximo milhão. Então, não perde. Para se inscrever, eu vou deixar. Para você que está vendo aqui ao vivo no Instagram, o botão de inscrição, o link de inscrição está na biografia. Para você que está assistindo aí no YouTube, está aqui embaixo na descrição desse vídeo o link. Renata, deixa aí o teu convite final antes da gente encerrar o nosso podcast hoje. Bom, gente, queria convidar vocês, tá? Venham aqui para o meu perfil. A gente está com um programa muito interessante, muito embora, tá? Isso aí vocês vão ver que lá no meu perfil a gente não aborda muito o tema varejo, mas a gente está com um programa especial para varejistas. Inclusive, Dino, eu vou abrir algumas vagas para sessão estratégica nos próximos dias, tá? Onde a gente faz ali uma sessão para poder ajudar esse varejista a identificar ali quais são as ações que ele precisa ter para poder conseguir esses objetivos que a gente falou aqui, que é organização, clareza e prioridade, tá? Então, entre lá no meu perfil. Se tiver interesse em saber mais sobre essa sessão estratégica, pode me mandar um oi lá no inbox que a minha equipe vai entrar em contato com vocês, tá bem? Top, fechado. Obrigado, Renata. Adorei conversar contigo. E você que acompanhou a gente, muito obrigado. Até o próximo podcast Varejo na Prática. Forte abraço. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau.